Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. E o nosso programa vai ao ar graças ao apoio cultural de Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Odontologia Lauda e Ótica Silvio Joalheiro. E está comigo hoje um médico cuja especialidade tenho quase certeza absoluta que muitas das pessoas que estão nos assistindo não sabem o que é. Médico ebiatra. E o médico ebiatra hoje é o Dr. José Otávio Binato, mais conhecido por Binato. Binato. Mas o que é médico ebiatra? Isso aí eu vou deixar para ele responder. Binato, fica à vontade. Bom, é uma honra, é uma satisfação, uma felicidade estar aqui. Realmente, poder conversar um pouco sobre esses temas atuais, bons, e faz parte da minha vida. Porque eu fui pediatra, né, há 47, 48 anos atrás eu me formei, e depois eu comecei a atender, os meus pacientes começaram a ficar mais velhos e começaram a entrar na adolescência. Como eu fui estudar isso, eu me apaixonei pela adolescência e aí fui fazer cursos e fazem 32 anos que eu só faço no consultório medicina do adolescente. É claro que tive que fazer um curso de família durante 3 anos para poder entender aonde esse adolescente está inserido. Então o ebiatra, que ninguém conhece, assim como o pediatra mais conhecido, é o médico que atende dos 10 até os 21 anos. Às vezes eles estão um pouquinho mais, já ainda estão adolescentes, e a gente aceita conversar. Mas é bem fácil. E o nosso tema de hoje, até um tema sugerido pelo próprio Binato, é o Espiritismo no consultório. E já de imediato, Binato, te pergunto, onde é que tu aproveita o Espiritismo no consultório? Ou onde é que o Espiritismo te auxilia no consultório? É legal essa colocação. E da minha parte, eu sou espírita desde os 15 anos, faz 57 anos. Portanto, eu sou espírita antes de entrar na medicina. Claro que como jovem a gente está aprendendo, está iniciando, mas a doutrina ela é bem fácil para mim, no sentido de que eu tenho que ser médico no consultório. Eu não tenho que colocar espiritismo como prática. Então é fácil para entender que o espiritismo me mostra a minha conduta moral cristã, a minha postura diante de um ser humano que está em sofrimento, uma família que está. Então a doutrina me dá uma ferramenta a mais para atender, acolhendo o sofrimento, entendendo que aquele jovem que está na minha frente é um espírito em evolução, que tem a lei de reencarnação, que tem a lei de ação e reação, e que, portanto, eu tenho que ajudar ele, primeiro como médico, mas, acima de tudo, entender que a doutrina me fortalece no entendimento daquele sofrimento que está na minha frente. Eu acho que a doutrina me trouxe, acima de tudo, a visão transcendental da vida. Aquele jovem, às vezes, é um espírito velho que está ali com dificuldades naquela família, no contexto escolar, no contexto da sociedade.
Mas vale a pena ser espírita, sim, no consultório, mas não se precisa dizer que é espírita. Pois é, esse seria o meu próximo questionamento. Dizer para aquelas pessoas que não sabem, para aquelas famílias que não sabem, que levam o seu adolescente lá para consultar com um médico ebiatra, né? Dizer ou não dizer que é espírita? Mas eu vou fazer uma subpergunta. Quando dizer? Se dizer? Bem rápido, né? Eu tenho uma história que eu vou contar, porque assim, tinha um menino de 10, 11 anos, terrível, tinhoso, e a avó que levava esse menino. E eu, vendo que havia influência espiritual ali no caso, por ter uma mediunidade, uma sensibilidade, e eu tinha perguntado para a mãe qual era a religião, que eu faço essa pergunta na anamnese, eu já fico sabendo, né, para que lado eu estou indo. E eu sabia que a mãe tinha me dito que, sendo católica, então era católica, tudo bem, sem problema. Mas como falar para essa família, para ir dar um passe, para pegar uma água fluídica, né? Não dá para falar. A gente ficava... E quem levava esse menino era uma avó. Durante um ano, eu ficava louco para falar para essa avó. E a avó era católica também? A avó católica. Certo. Depois a gente fiquei sabendo diferente, mas ela um dia chegou para mim e disse assim: doutor Binato, o senhor não acha que esse guri devia tomar um passe? E eu, levei um ano, né, para decidir. Mas mostra o quanto a minha postura. Sim. Enquanto não tem porquê, eu não vou, em nenhum momento, forçar qualquer situação. Mas qual é a minha experiência? Eu acredito nos anjos de guarda, nos nossos, né, queridos amigos, familiares que estão às vezes ajudando, médicos que estão no consultório, espíritos, né, lógico, que estão nos ajudando. Eles atuam de tal forma que é fabuloso quando às vezes uma pessoa que tem uma crença religiosa, que aceita a doutrina espírita, mas não fala, e a pessoa fala assim: mas eu sei que o senhor é espírita, né? Eu vi o senhor num programa, né? Eu ouvi o senhor na rádio. E eles usam isso para que a pessoa possa abrir um campo de conversa, de diálogo, né? E aí eu brinco: olha, não dá para reclamar dele, você foi buscar ele lá, né? Esse espírito, agora tu tem que, né? Porque é aquela noção de família que a doutrina espírita traz. Então eu não me preocupo, eu acredito que a espiritualidade, quando precisa, eles vão pegar uma família que são ateus e vão colocar algo da doutrina espírita para que eu, inclusive, explique. Né? Agora, o que é bom é quando uma família chega e diz assim: eu vim aqui porque eu sei que o senhor é espírita. Então, abre um campo de possibilidades. Mas eu digo sempre, aqui quem vai atender ele ou ela é o médico. Mas foi bom vocês terem falado, porque há muitas coisas que a gente pode entender e que vocês têm que conhecer. E lógico que o meu consultório, né, na maioria, a gente procura estar sempre vibracionalmente positivo para que as pessoas possam perguntar, ouvir, ou aquele que eu coloco um código no envelope, na ficha dele tem um código, né? O código é um E, né? Que eu sei que aquela família eu posso falar. Mas ele tem problema de comportamento, de distúrbio, disso, daquilo, depressão, bipolar, qualquer diagnóstico ou diagnóstico de déficit de atenção, problema de escolaridade. Mas se eu sei que é espírita, em algum momento eu posso usar aquilo. Mas não preciso. A medicina tem suficiente conhecimento, com um contexto de teórico muito grande. Na psicologia, porque eu também fiz cursos de psicologia, não psicologia, fiz cursos na área de psicologia evolutiva do adolescente, porque a gente tem que conhecer
Um adolescente de 10, 12 anos tem toda uma característica. 13, 14, 15 ele tem outra. E 17, 18 tem outros, 21, 21. Então tu tem que saber como ele evolui. E isso a psicologia ensina desde que a gente, né, sabe. E é muito interessante, porque às vezes o adolescente mesmo, ele não está se entendendo e a gente descobre. Não, tu está assim, vamos lá. A família não entende. Né? Colocando como exemplo, será que ele vai mudar? Né? E eu sempre brinco, olha, adolescente vai até 21, 24 anos. É aí que amadurecem os lugares do cérebro. Lá. Aí, coitada da mãe, com um filho de 13. E o médico diz que ele vai melhorar lá até com os 21, 24. Nossa, ela fica, eu disse, não, calma, não te preocupe, que ainda tem a geração canguru, que é depois dos 25. Mas isso assim é para mostrar que tem que ter paciência. Eu sou terrível, eu falo assim, 13, 14, 15, 16, 17, 18, o pai e a mãe já vão dizer, meu Deus, todo esse tempo, eu trouxe aqui para esse médico melhorar, dar um remedinho e ficar bom, e ele está falando que ele ainda vai levar todo esse tempo. Né? Binato, a produção me diz que faltam 2 minutos, tá? Passa, né? Agora, eu vou pedir para te responder em 2 minutos, não passar disso. Já teve casos em que a família ficou sabendo que tu era espírita, depois da primeira consulta, ou na primeira consulta, ou na segunda, ou na terceira, não importa, que tu era espírita e, digamos assim, não levou mais o adolescente lá? Olha, raros casos nesses 33 anos. Raros casos houve esse afastamento. O que eu entendo é que a família, quando chega com aquele adolescente, sofrimento, e a família também tem sofrimento, né, a gente tem que ter uma postura cristã sem falar em Cristo. Você tem a postura, e isso, a postura de acolhimento, é muito importante. Aquela família se sente acolhida, ela não quer saber se a tua religião ele não gosta muito, porque não acredita em espírito, né? E eu também não vou levar para esse lado, eu vou respeitar muito. E isso eu acho assim, ó, eu conquistei muitas famílias, a admiração, que é a coisa mais bonita que tem, a gente ter plantado, né, em famílias e os adolescentes também, aquela coisa assim, eu sei que o senhor é espírita, doutor, mas o senhor não fala aqui nada, né? Eu vi faz 1 ano que a gente está. E eu disse, não tem problema. Então, é mostrar que a doutrina espírita melhorou a mim, o médico profissional, certo. E que eu estou fazendo isso. Não, porque só eu vou falar agora, tu vai falar só no segundo bloco, porque tem muitas pessoas que imaginam que espiritismo é ver espíritos, é coisa do demônio, infelizmente em 2021, né, Binato? Mas nós estamos encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Ótica Silvio Joalheiro e Odontologia Lauda. O nosso intervalo é menos de 1 minuto e a gente já estará de volta com o meu grande amigo José Otávio Binato. Até daqui a pouquinho. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro.
Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Ótica Silvio Joalheiro e Odontologia Lauda. Binato, antes disso, eu estou conversando, para quem está chegando agora, doutor Ebiatra, ou seja, médico de adolescente, José Otávio Binato. Binato, já te aconteceu nessa carreira de 33 anos como médico de adolescente, do adolescente entrar no teu consultório, conversar contigo, e tu perceber, assim, de forma até muito clara, que aquilo ali é um caso de obsessão espiritual, digamos? Eu diria até que há muitos pais que me procuram por ser espírita. Tem pais que te procuram. Então, isso abre um campo, não é melhor, mas mais amplo de atendimento. Então, já traz, às vezes, o diagnóstico de obsessão, né? Ou um diagnóstico psiquiátrico, né? Onde tem paranoia, tem uma sintomatologia que fica muito parecida com a obsessão, né? A depressão, que muitas vezes vem junto com o processo obsessivo. E eu, sou um trabalhador da mediunidade, né, mediúnico, a gente tem uma sensibilidade. Eu não enxergo o espírito, vamos deixar assim bem claro, mas a minha sensibilidade é de tal forma, eu chamo de mediunidade intuitiva, tem uma intuição, às vezes a ponto de eu descrever a roupa do espírito, o jeito dele, mas não é uma vidência. Então é muito comum eu estar, primeiro eu estou protegido dentro do meu consultório. Isso significa que só vai entrar espíritos malévolos, inferiores, ignorantes, que a espiritualidade deixa. Que eu tenho a minha proteção, graças a Deus, todos nós temos. Todos nós temos. Vamos deixar bem claro assim. Não? Então, eu como estou protegido e começo a perceber, eu já tive situações, não é comum, de dialogar com o paciente, estou me lembrando de uma menina, uma jovem, de dialogar com ela e mentalmente ter que dialogar com o obsessor, porque ele estava muito chateado dela estar ali. Né? Porque sabia que a partir dali haveria desdobramentos espíritas, né? De atendimento para ela, a gente encaminha para alguma sociedade espírita quando o pai e a mãe possam acontecer. Então, eu sinto a presença, e aí vem aquela história. Se eles não acreditam no espiritismo, não me trouxeram porque eu sou espírito ou alguma coisa, o que eu tenho que fazer é atender bem esse paciente, eu tenho que criar condições, ferramentas emocionais dentro dela para que ela vibre positiva e desligue esse irmãozinho ignorante que está às vezes influenciando, trazendo situações de briga, de bater, né, ou de alcoolismo. Jovens na droga sempre estão acompanhados de espíritos malévolos que querem haver aquela destruição por motivos da lei de reencarnação, da lei de ação e reação. Então eu não consigo deixar aquela paciente sem um atendimento meu de conversar com o espírito, e também de eu pedir para que a espiritualidade leve aquele irmão para um lugar de refazimento, né? E aí depois eu oro por esse jovem, essa jovem, né? Como ela vai voltar para a consulta, eu já fico cuidando, né? É claro que então tem uma diferença, aquele que não conhece a doutrina e não quer
coloque isso, eu vou ter que fazer um atendimento mediúnico, vamos brincar assim, espiritual à distância. Eu fico orando, depois eu cuido, né, fico vendo, mentalizando aquela família. Então eu faço uma complementação. Agora, bom mesmo é quando a pessoa veio e já disse, tem um espírita ali, porque eu já pergunto, onde tu mora? Em tal lugar, vai lá na tal sociedade, muitos já foram, sim. né? Então a gente dá umas explicações, às vezes, olha, isso acontece assim, aí indica um livro, né? Tem que ter muito cuidado, jovem, família com um processo obsessivo, não tem que ler o livro dos médiuns, Sim, claro. né? O livro dos médiuns é para quem está estudando já há bastante tempo. Tem que ler livros simples. Hoje tem, né, livros simples de leitura boa. Então a gente orienta. Agora, o diálogo mental com o espírito, porque a gente acha que o espírito mau ele é burro, né? Não, o espírito mau pode ser muito inteligente. Sem dúvida. E ele sabe usar sofisma, ele fica tirando sarro da gente, tu não vai conseguir, ela é minha, não sei o quê, mas como eu trabalho em mesa mediúnica, né, isso pra gente esse diálogo com o espírito é o que a gente faz, assim. Agora, tu falaste em família, antes de começar o nosso programa, nos bastidores, tu estava me dizendo que tu tens, como médico, né, uma entrevista primeiramente com a mãe, com o pai, enfim, né, com algum membro da família, depois com o adolescente ou a adolescente, depois novamente parece que com a mãe, etc. e tal. Já houve casos, Binato, em que tu chegou a perceber que o obsessor não era propriamente do adolescente, mas sim de algum membro da família, aquele que foi lá, por exemplo, e que se aproveita da fragilidade do adolescente, espiritualmente falando, para, em vez de se vingar, entre aspas, na mãe, fazer isso no adolescente? Bem rápido. Uma família que não está bem adoece um adolescente. Uma família que não está bem adoece um adolescente. Ele vai, às vezes, ser o paciente identificado de uma patologia familiar. Então, na verdade, eu estou falando isso para depois fazer o outro lado. Um adolescente doente adoece uma família. Foi por isso que eu fui fazer terapia de família, que era para poder entender esse contexto. Agora, isso é psicológico. Agora vamos levar para o obsessivo. Quem não sabe dos obsessores de uma família? Tem médiuns que sempre diziam assim, mas eu entrei para a doutrina espírita e a minha vida virou um negócio. Sim, o espírito dominava a família, e aí tu vai lá, começa a rezar, a orar, tu vai tomar passe, tu vai em outras religiões. O espírito não aceita isso. E ele pega, às vezes, ele não consegue pegar a mãe, porque a mãe tem uma fé e tal, então ele vai pegar quem? Filho. Tu quer ver uma mãe mal? Adoece o filho. E os espíritos sabem os pontos fracos daquele filho, daquele espírito que está ali, né? Então eles induzem e fazem trabalhos extremamente bem organizados no mal. Então uma família tem que às vezes se unir. Por isso a doutrina espírita tem o evangelho no lar. Nós temos um conhecimento de um grupo familiar que faz todos os dias às 8 horas da noite até às 8h15, porque é Jesus naquele lar, é a vibração, é a melhora. Então família e adolescente é uma coisa só. Claro que 18 anos, 20 anos, esse adolescente já está na fase de individualização, de independização. Mas quem tem um filho de 22 anos, que está estudando na universidade, sabe que ele está dentro de casa. Então há uma família que tem que estar junto. Né? Vale a pena a família perceber-se como doente em algum momento. Já aconteceu contigo do adolescente chegar e tu, no teu papo inicial, coisa assim, ele dizer, doutor, eu ouço vozes, vejo vultos,
Já te aconteceu isso? Já, e é muito comum. Nesse momento a gente tem que ter muito cuidado. Se ele tem Isso é comum? Isso é muito comum, tu disse? Não é muito, vamos dizer, mas é comum. É comum. Seguido, eles sentem vozes, têm paranoia, então eles começam a criar uma história, né, de vibrando. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque esse adolescente já foi, às vezes, ou muitas vezes, diagnosticado como louco, porque ele está pirando. Às vezes a droga estimula a essas manifestações mediúnicas, né? Então, tu vai atrás da droga, né? Tem exemplos assim que, mas tinha uma maconha, eu fumei uma maconha e a minha vida virou um troço, que a maconha estimula a paranoia e leva muitos jovens à esquizofrenia por destruição do cérebro. Então nós vamos ter que tratar primeiro como um sintoma. Se eu estou diante de alguém que não acredita em doutrina, não falou nada para mim, não se abriu, é um sintoma. Isso é um sintoma. Qualquer psiquiatra que não acredita em doutrina espírita e espírita, ele tem uma explicação. Isso aí é da cabeça do sujeito. Né? E vai dar um remédio. Vai dar um remédio. E vai dar um remédio. O que o remédio faz na maioria das vezes? Ele corta a influenciação mediúnica. Então o espírito não tem acesso àquele espírito. Ele fica melhor. Mas embota, perde as outras expressões da mediunidade. Então a gente tem que ter cuidado em dar um medicamento para um jovem, principalmente desses do tipo para paranoia, para esquizofrenia, os depressivos não são tantos, os outros nem tanto. Então a gente tem que cuidar, porque a gente pode estar podando uma instrumentalização que esse jovem teria. O que é instrumentalização? Mediúnica, porque ele recebe a mediunidade através dos bons e também dos maus. Quando tu dá o remédio, ele corta os dois. Você fica protegido de outra forma, mentalmente não. Então a gente tem que ter muito cuidado, se os pais conhecem isso, olha, continua dando remédio, mas vamos modificando o padrão vibratório dele para ele parar com esse remédio. Tu falaste em drogas, drogado. O drogado carrega consigo espíritos, como é que eu vou te dizer, com a mesma necessidade de droga. É assim que funciona? Sempre. Sempre. O alcoolista, o compulsivo por comida, ele tem um espírito que morreu com fome. Então ele se encosta em alguém, né? Vibracionalmente, perispírito com perispírito, e induz aquela pessoa a comer. E ele se satisfaz. A se drogar, a beber. A se drogar, a sexualidade sempre patológica, sempre vai ter um espírito, ou muitos espíritos, que estão se locupletando daquelas energias destrambelhadas daquela sexualidade. Então imagina droga, sexo e vira um problema para quem está reencarnado e sendo jovem. E adulto, um cara de 40 anos pode estar alcoolista, né? Então a presença de espíritos em compulsão, em droga, em todos os vícios, sempre vai existir um espírito, vários espíritos, induzindo. Tanto que a gente sabe que o alcoólatra anônimo tem aquele coisa, ele vencia um dia, vencia 2, vencia 200, né? Até que um dia ele vai lá e tudo de novo, porque alguém começa, não, o que é isso, que tal? Aí faz ele passar na frente do bar e ele está lá mal da vida, está brigando com a esposa, a família, está desempregado. Ele olha para dentro e o que acontece? Ei, cara, tudo bem e tal. Né? Então, porque o bar é uma felicidade, ele vai entrar e começa tudo de novo. Espíritos, imagine um bar desses, o que tem de espírito. Né? Imagino que deve ter. Tem que entrar ali quase que fazendo um Pai Nosso. Né? Exatamente. E na nossa juventude já entramos em bar. Né? Mas assim, tu pode entrar
num bar sem receber influência. Mas às vezes a gente... Você deixa levar, né? E o jovem... Binato, a produção me disse que o nosso tempo foi-se. Tá, então eu gostaria de agradecer imensamente por tu ter aceito o meu convite para tu estar aqui hoje, dizendo, tenho certeza para muita gente que está nos assistindo que esse papo que tu trouxe vai ajudar muito, vai ajudar muito. E para finalizar, se tu quiseres deixar alguma mensagem, por favor, fica à vontade. Eu pediria que a gente olhasse para a nossa família de uma forma mais amorosa. É nesse espaço que nós evoluímos. A família está apenas começando a um processo de evolução desse momento de regeneração, de melhora do planeta. Então olhe para a sua família, para o seu filho que dá trabalho, para o seu esposo que incomoda, essa esposa que às vezes isso, um pai que está aqui difícil. É esse lugar que a gente precisa para evoluir e exercitar o amor acima de tudo. É a família e ainda será esse espaço, espaço de Deus. Por isso, cuidem das suas famílias. Muito obrigado. E com essa mensagem do Binato, mais uma vez, Binato, muito obrigado, tá? Eu estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Ótica Silvio Joalheiro e Odontologia Lauda. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina.